Na ilha de Patmos, o silêncio da noite foi rasgado por uma visão que ultrapassava o limite da razão humana. João, o discípulo amado, foi arrebatado em espírito. O mar deixou de se mover, o vento cessou, e diante dele o invisível se abriu. Uma voz, poderosa como o rugir de muitas águas, ecoou do alto trono: "O que vês? Escreve em um livro, para que todos os povos e gerações saibam do que está por vir." Então João ergueu os olhos e contemplou o trono do Altíssimo. Relâmpagos cortavam o firmamento como espadas flamejantes, trovões ribombavam como tambores da eternidade. O ar cheirava a fogo e incenso. 24 anciãos, vestidos de branco e coroas de ouro, prostravam-se sem cessar diante dele. Criaturas celestiais cercavam o trono, um com face de leão, outro de boi, outro de homem e outro de águia em pleno voo. E Elás clamava, sem descanso, como um trovão eterno: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." No centro estava o cordeiro. Não era um cordeiro comum, mas o cordeiro que fora imolado, e no entanto permanecia vivo. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, símbolos do poder e da sabedoria absolutos. Toda criatura no céu e na terra se calou, pois apenas ele era digno de abrir o livro selado com 7 selos. E quando o cordeiro quebrou o primeiro selo, o mundo tremeu. Do horizonte surgiu o cavalo branco. Seu cavaleiro portava um arco e recebeu uma coroa. Ele partiu, vencendo e para vencer. Mas sua paz era enganosa, sua conquista ilusória, pois o coração humano, quando se embriaga de poder, sempre busca mais e mais, até a queda. Ao romper o segundo selo, ouviu-se o galope do cavalo vermelho como fogo. Seu cavaleiro carregava uma espada flamejante, e a ele foi dado o poder de tirar a paz da terra. Guerras se espalharam como praga, cidades ardiam, famílias se despedaçavam. O sangue dos inocentes tingia os campos de batalha, e os gritos ecoavam na noite. Quando o terceiro selo se abriu, veio o cavalo negro. Seu cavaleiro segurava uma balança de ferro, e uma voz retumbou: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada pelo mesmo preço. Mas não toques no azeite e no vinho. A fome era o desequilíbrio das nações. Enquanto poucos se banqueteavam em suas mesas douradas, multidões definhavam, morrendo com as mãos vazias. O quarto selo revelou o cavalo amarelo, pálido como cadáver. Seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno o seguia como sombra. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e até com as feras selvagens. Onde ele passava, só restavam ossos e cinzas, e o ar se enchia do silêncio dos que não mais respiravam. Então veio o 5º selo. João contemplou debaixo do altar as almas dos mártires, que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, vestidos de branco. Clamavam com vozes uníssonas: "Até quando, ó soberano, justo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue sobre os que habitam a terra?" E foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos que ainda testemunhariam com o próprio sangue. O 6º selo foi aberto, e o cosmos estremeceu. Um terremoto abalou os alicerces da terra. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua inteira transformou-se em sangue, e estrelas despencaram do céu como frutos verdes arrancados por um vendaval. Os céus se enrolaram como pergaminho, montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Reis e poderosos, generais e servos, ricos e pobres, todos, sem distinção, correram para cavernas e grutas, clamando em desespero: "Montanhas, caiam sobre nós, rochas, escondam-nos da face daquele que está no trono e da ira do Cordeiro." E quando o 7º selo se abriu, houve silêncio no céu. Não um silêncio comum, mas um silêncio que pesava como 1000 tempestades. Meia hora de um silêncio tão denso que até os anjos suspenderam seu cântico. Era o prenúncio de algo maior, de uma revelação que mudaria os destinos da criação. E assim, após o soar das trombetas e o rugido dos trovões, a visão de João se aprofundou ainda mais. O céu se abriu como um pergaminho que se enrola, revelando um palco cósmico, onde o destino da humanidade se desenrolava diante de seus olhos. Ele contemplou uma cena majestosa, um trono branco, elevado acima de todas as nuvens e estrelas, radiante como 1000 sóis. Sentado sobre ele, aquele cujo olhar penetra os segredos do coração humano. Diante desse trono não havia esconderijo, não havia máscaras, não havia justificativas. Era o dia em que as obras ocultas viriam à luz,
o grande juízo final. Os livros foram abertos. Livros que guardavam as histórias de cada vida, cada palavra, cada gesto. E um outro livro, o livro da vida, brilhava como ouro fundido, e nele estavam inscritos os que permaneceram fiéis ao Cordeiro. Mas João não viu apenas julgamento, ele viu também vitória. Porque diante do trono, uma multidão incontável se reunia. Homens e mulheres de todas as nações, tribos e línguas, vestidos de vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Eles cantavam um cântico novo, que nem mesmo os anjos podiam entoar, porque era o cântico dos redimidos, o hino daqueles que venceram a escuridão. E então, João viu algo ainda mais grandioso, a batalha final. O dragão, aquela antiga serpente, símbolo do mal que desde o Éden tentava corromper a criação, se levantou em fúria. Com suas asas, obscureceu os céus. Com sua cauda, lançou estrelas à terra. Exércitos de sombras o acompanhavam, como se fossem tempestades vivas. Mas eis que surgiu o cavaleiro fiel e verdadeiro, montado em um cavalo branco. Em sua cabeça, muitas coroas. Em suas mãos, a espada da justiça. Seu nome é Palavra de Deus. E de sua boca saía um sopro que consumia a mentira. Os céus se encheram de exércitos de luz, anjos flamejantes que brandiam espadas reluzentes. Foi a colisão entre trevas e claridade, entre engano e verdade, entre morte e vida. O dragão foi derrotado, lançado para sempre no lago de fogo, junto com todos aqueles que escolheram a escuridão. E a grande Babilônia, símbolo de orgulho, corrupção e idolatria, caiu em ruínas, como uma cidade engolida pelo próprio peso de sua decadência. E então, algo inesperado aconteceu. João viu a descida da Nova Jerusalém. Não uma cidade feita de pedras mortas, mas uma cidade viva, preparada como uma noiva enfeitada para o seu amado. Seus muros eram de jaspe, suas portas de pérolas, e suas ruas de ouro puro, como cristal transparente. Não havia templo, porque o próprio Deus era o templo. Não havia sol nem lua, porque a glória do Senhor iluminava tudo, e o Cordeiro era a sua lâmpada eterna. Ali não havia mais pranto, nem morte, nem dor, porque as primeiras coisas haviam passado. João ouviu a voz do Altíssimo declarar: Eis que faço novas todas as coisas. E essa promessa ecoa até hoje, atravessando os séculos, alcançando corações sedentos de esperança. E assim termina a revelação do Apocalipse, não como um pesadelo, mas como uma promessa gloriosa. Não como um fim sombrio, mas como o nascer de um novo dia, em que a eternidade será plena. E o Cordeiro reinará para sempre, ao lado dos que perseveraram na fé. Meu irmão, minha irmã, que esta mensagem reacenda em você a chama da esperança, porque apesar das trevas que parecem dominar o mundo, há uma luz que nunca se apaga, a luz do Cristo ressuscitado. E se esta palavra falou com você, não deixe que ela se perca. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e já me siga para mais conteúdos bíblicos que renovam a fé, fortalecem a esperança e lembram que a última palavra sempre pertence a Deus.